Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o CFOP, mas para conhecer, para entender como que funciona, sabe? Então, assim, nós analisamos o regulamento, que é uma parte importante do, do nosso aprendizado, o regulamento de CMS. Depois nós demos uma olhadinha na Lei 116 de 2003, que também é essencial, né, para nortear como que tem que ser feito a parte do ISS. Fizemos alguns cálculos e hoje, assim, a gente vai retornar lá no início, conhecendo a nota fiscal, para a gente poder dar continuidade numa sequência, certo? Então, tá. Eu preparei assim para vocês, ó. O que que é a CFOP, né? O Código Fiscal de Operações e Prestações. É um sistema de numeração com 4 dígitos, definido pelo governo federal, com finalidade de identificar as operações e prestações em documentos fiscais eletrônicos, escriturações de livros fiscais e obrigações acessórias. Então, assim, quando o nosso cliente nos passa uma situação, ele pergunta assim, qual CFOP que eu utilizo nesta situação? O CFOP, então, vai caracterizar o que está acontecendo ali naquela situação. Por exemplo, um exemplo simples: ele vai fazer uma venda de uma mercadoria, uma venda sem ST, uma venda simples. Ele fabricou? Sim, ele fabricou aquele produto, ele é uma indústria. É dentro ou fora do estado? É dentro do estado. Então, ele vai usar o 5.101, porque o 5.101, lá na tabela de CFOP, é o que caracteriza a situação dele. Deixa eu pesquisar ele aqui. Ó, venda de produção do estabelecimento. Aqui a gente está, deixa eu mostrar a base legal aqui, ó. A gente está no convênio sem número de 15 de dezembro de 1970. Aí ele tem várias alterações, né? Tem algumas modificações e ele vai sofrer uma alteração bem significativa agora em 2023. Nós estamos em 2022 gravando esse vídeo. Em 2023 serão excluídos alguns CFOPs. Deixa eu já mostrar aqui, ó. E essa descrição e esse resumo eu peguei no site TecnoSpeed. Só para facilitar, eu achei que estava bem claro, sabe? Algumas alterações, mas é lógico que a gente vai ter que ler a legislação, entender, analisar, para a gente poder orientar o cliente, ficar bem a par do que está acontecendo aqui. Ela entra em vigor, essa parte aqui, em abril de 2023, mas antes era em janeiro de 2022, acho que era janeiro, ou acho que era janeiro. Então, assim, prorrogou. Pode ser que prorrogue novamente, a gente só fica de olho, porque caso não prorrogue, vai chegando mais perto, nós temos que identificar exatamente o que atinge o nosso cliente, orientar ele. Algumas situações que vão mudar, que precisa passar um outro CFOP. Eu achei interessante esse da bonificação. Ó. Operações de bonificação passam a ser realizadas com o novo CFOP. Então, a entrada e a saída, porque a gente já está bem acostumado com o CFOP 5910, né, na bonificação. Então, agora ele vai ter um CFOP específico. O 5927 ele já existia, né, mas ele muda o título, né? Lançamento efetuado a título de baixa de estoque. Então, ele altera só a descrição, né? Que ele tem uma descrição bem maior hoje. Aí, alguns serão excluídos, né? Tanto de entrada quanto de saída. E esse, sim, é o que mais pega, né, pra gente. Porque quando a gente vende uma mercadoria com substituição tributária, a gente utilizava esses CFOPs. E agora não vai utilizar mais, a gente vai utilizar o CFOP como se fosse sem substituição e a CST que vai determinar se é ou não substituição, certo? E a inclusão de CFOPs de cobrança de industrialização, também esse daqui é diferente que a gente usava o 5124, né? Então, assim, mais para frente nós vamos analisar melhor esse ajuste, né, essas alterações, porque por enquanto, então, a gente vai conhecer o CFOP como ele está hoje, certo?
Então, tá. Então, essa é a base legal do convênio sem números de 15 de dezembro de 1970. E aqui no estado de São Paulo, ele está no anexo 5, que também é o convênio, cadê? De 1970. Aqui, ó. Convênio 15 de 12 de 70. Deixa eu só mostrar aqui onde que eu estou. Nós conhecemos o regulamento, né? E lá no anexo 5, eu cheguei a mostrar que aqui falava sobre classificação das operações e SST. Então, aqui para o estado de São Paulo é o que internalizou. Ok, então tá. Então, aqui nós analisamos a situação do nosso cliente para poder identificar para ele qual o CFOP que ele vai usar. Então, vamos pensar assim, ó, ele vai vender uma mercadoria, a gente sempre vai analisar, ele produziu ou não? Deixa eu pegar aqui, ó, o 501 já está. 501. O 5, ele significa que vai vender para dentro do estado, que nós estamos em São Paulo, então se o destinatário estiver dentro de São Paulo, ele vai utilizar o 5. Se estiver fora, ele vai utilizar o 6. E se estiver fora do país, ele vai utilizar o 7, certo? E outro detalhe em relação a esses 5, 6 e 7 é o que vai acontecer com a mercadoria, se ela vai sair do estado ou não. Então, por exemplo, uma transportadora estava transportando com seu caminhão e quebrou o caminhão. Precisou comprar uma peça. Ela foi lá na Autopeças e comprou a peça para colocar no caminhão. Então, não vai haver um trânsito dessa mercadoria até a transportadora que é fora do estado de São Paulo. Ela vai acontecer, vai ser consumido aqui dentro. Então, a peça vai ser colocada no caminhão. Ao ela ser colocada no caminhão, ela está sendo consumida. Então, se a mercadoria não vai sair do estado, é uma operação interna, certo? Só que na hora de emitir a nota fiscal, a transportadora ela é de outro estado. Então, eu vou emitir para aquela transportadora de outro estado, mas eu vou colocar que é a operação presencial e vou colocar um CFOP interno para identificar o que aconteceu naquela situação. Então, são esses detalhes que a gente precisa se atentar. Então, por exemplo, eu pego uma nota fiscal desse tipo, eu vou ter lá o meu emitente de São Paulo, o meu destinatário, eu vou colocar Minas, de Minas Gerais, no CFOP 5102, 5405. Sim, mas ele tem que colocar que é operação interna, que aconteceu presencialmente. Então, tem um campo lá na nota fiscal para isso, para identificar essa situação. Então, nesse caso, não se recolhe o diferencial de alíquota, porque não foi uma venda interestadual, certo? Assim é como o estado de São Paulo entende. A mesma coisa, assim, referente à refeição, à água. Você vai em um restaurante, você vai fazer uma viagem a trabalho. Você vai em um restaurante e consome, certo? Aí, o restaurante, ao emitir a nota fiscal, ele vai emitir para sua empresa que é de outro estado, mas ele vai colocar que é uma operação presencial e vai colocar o CFOP interno, ele vai colocar o 5 mesmo, ok? Então, aqui, então, o 5 determina se é dentro do estado, o 6 fora e o 7 fora do país, ok? E depois, esse finalzinho 1, ele determina que foi produzido pela empresa. O 2 significa que eu comprei de alguma empresa e vou revender essa mercadoria. Então, por exemplo, o 502 é uma venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Então, o que que aconteceu aqui? Eu comprei uma mercadoria de uma outra empresa e vou vendê-la para um outro destinatário, certo? Então, eu utilizo esse CFOP. Bom, e assim vai. Esses daqui são mais comuns, então se fosse fora do estado, 601, 602, e eu vou pegar o 5405, que também é um CFOP bem utilizado. Eu vou pesquisar ele aqui, 5, vou pôr 401, né?
venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária na condição de contribuinte substituto. Contribuinte substituto é quem paga o imposto. Ele é substituto do imposto. Então, ele vai fazer o recolhimento da ICMS-ST. Quando eu compro uma mercadoria que foi recolhida ICMS-ST pelo contribuinte substituto, eu sou o contribuinte substituído. Então, o substituto já recolheu o ICMS para o substituído, certo? Então, aqui é uma venda de produção, ou seja, essa empresa aqui, ela é uma indústria do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto. Ok. Aí vamos pegar aqui o 5.403. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou seja, ele não produziu. Em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto. Então, ele é substituto também, só que aqui ele não produziu. Quando que usa esse CFOP? Numa empresa que importa, se ela fez a importação, ela tem a obrigação de, e o produto está em substituição, ela tem a obrigação de recolher. Então, ela é um contribuinte substituto, mas ela não produziu a mercadoria. Essa mercadoria é adquirida ou recebida de terceiros, porque ela importou. Então, quando eu vendo um produto importado, que eu importei, que é substituição tributária, eu vou utilizar esse CFOP. O 5.405. Esse CFOP é venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária na condição de contribuinte substituído. Então, quando eu tenho uma indústria, essa indústria, ela é o contribuinte substituto, ela produziu a mercadoria. Essa mercadoria tem ST. Vou pensar no shampoo, que foi um produto que eu tinha analisado. Então, o shampoo é um produto com substituição tributária. Ele sendo um produto com substituição tributária, quem fabrica ele vai recolher o ICMS próprio e o ICMS da substituição, que são os próximos da cadeia. Ok, então, quando a indústria de shampoo vender esse shampoo, ela vai vender no 5.401, dentro do estado, né? 5.401. Então, tá. Aí eu sou uma distribuidora. Comprei da indústria, ela emitiu no 5.401. Quando eu for vender, eu vou vender no 5.405, porque eu, como distribuidora, sou substituído. E essa mercadoria eu adquiri de terceiros. Ok. A distribuidora vai vender para um varejista. Então, ela vende no 5.405. O varejista, quando for vender para o consumidor final, ele vai vender no 5.405. E todo mundo que vender nesse 5.405 não vai recolher o ICMS da operação, porque a indústria já recolheu esse ICMS, portanto, isso que é a substituição tributária. A indústria recolheu o ICMS das operações posteriores. Então, ela recolhe o ICMS próprio, que é o dela, e recolhe o ICMS das próximas operações. Com isso, tanto o distribuidor quanto o varejista, até chegar no consumidor final, não há mais incidência do ICMS desses produtos, certo? Bom, aí o CFOP, é uma lista bem grande, mas eu separei alguns que são mais importantes, vamos dizer assim. Eu coloquei aqui o 5.3, 5.2. O 5.350, a prestação de serviço de transporte. Então, aqui são as transportadoras que vão emitir o CTE. E a hora que vai emitir o CTE, ela também coloca um CFOP de acordo com o destinatário, de acordo com o tomador desse CTE. Então, vamos lá. Eu sou uma transportadora. Para eu emitir o CTE, a operação tem que ser um transporte interestadual ou intermunicipal. Ok. Então, assim, quem que é o tomador do serviço? O tomador é quem vai pagar esse transporte. Então, o transporte vai sair da empresa A para a empresa B. O tomador é a A
ou é a B, ou pode ser uma terceira empresa também, não tem problema. Então, esse tomador é quem vai pagar esse CTE, esse transporte. E ele e o CFOP depende, então, do que ele é, que tipo de empresa que ele é. Então, vamos analisar aqui, ó. Se ele, ó, prestação de serviço de transporte para execução de serviço da mesma natureza. Então, se é uma transportadora, que é da mesma natureza, que está tomando esse serviço, vai usar o 5351. O 5352, prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial. Então, tem aquela indústria de shampoo lá em cima. Ela contratou um frete para transitar a mercadoria dela, para levar para o destinatário, para a distribuidora, dentro do estado. Então, é o 5. Se fosse fora do estado, seria o 6. Então, como ela vai pagar o frete, como, como ela vai pagar o frete, então o CFOP que vai utilizar é para estabelecimento industrial 5352. Aqui tem uma explicação. Classificam-se neste código as prestações de serviço de transporte a estabelecimento industrial. Também serão classificados neste código os serviços de transporte prestado a estabelecimento industrial de cooperativo. Ok. E assim vai. Se fosse comercial, 5353. Se for uma empresa de comunicação que presta serviço de comunicação, 5354. Se for de energia elétrica, 5355. Produtor rural, 5356. E se for fora do estado, tudo aqui substitui o 5 pelo 6, certo? Então, esses são os CFOPs de frete, de serviço de transporte. Coloquei também, para a gente dar uma analisada, de ativo imobilizado, ó, 5550, operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo. Então, eu estou vendendo um bem que é um ativo imobilizado da minha empresa. Ele é um 5551. Então, na minha empresa, ele foi classificado como imobilizado, certo? Aqui, 5552 seria a transferência, devolução, e assim vai. 5901 é o próximo que eu coloquei para a gente analisar. 5900 são outras saídas, a gente fala que são remessas. Então, eu coloquei o 5901, remessa para industrialização por encomenda. Então, se eu estou mandando uma mercadoria para ser industrializada, eu envio ela no 5901. E quando ela retorna, a empresa que industrializou retorna no 5902. Então, é sempre um parzinho. Vai nesse, volta nesse. Um exemplo dessa industrialização por encomenda por exemplo, eu tenho um produto que eu estou fabricando e ele tem que ser pintado e eu não pinto na minha empresa. Para mim é mais vantajoso terceirizar, então eu envio para uma empresa que faz a pintura. Então eu envio para ela no 5901. Aí ela faz a pintura e me retorna no 5902. Como ela pintou, ela vai cobrar essa mão de obra. Ela não aplicou nada, ela só pintou a mercadoria que eu enviei. Então, ela vai cobrar a mão de obra dela. Nessa cobrança de mão de obra, ela vai emitir o 5124. Industrialização efetuada para outra empresa. Então, é considerado uma industrialização. Então, ela vai emitir uma nota com os três CFOP, com os dois CFOP. Então, eu, indústria, enviei a mercadoria para ser pintada no 5901. Ela foi pintada. Então, essa empresa vai me retornar a mercadoria no 5902 e na mesma nota ela emite o 5124, que é a cobrança da mão de obra dela. Então, lá nesse 5124, ela vai colocar quanto que ela está cobrando pelo serviço. Dessa forma acontece quando essa mercadoria, eu como indústria, vou revender, vou vender essa mercadoria. Ela não é uma mercadoria que vai ficar na minha empresa, que vai ser consumido, tá? Então, como vai haver uma venda dessa mercadoria, é dessa forma. Não houve aplicação de material, ele só foi lá, pintou e devolveu. Então, esta é um tipo de operação.
Se a mercadoria fosse ser consumida, então eu comprei uma mercadoria para minha empresa. Aí ela não está na cor padrão lá da minha empresa. Eu quero mandar lá para o mesmo lugar para pintar para ficar na cor da empresa. Aí eu envio no 5.901. Aí ele pinta, ele devolve no 5.902. Só que como eu não vou revender essa mercadoria, ela vai ficar na minha empresa, isso se torna uma prestação de serviço com tributação de ISS. Então ele vai emitir uma nota do serviço dele, uma nota de serviço para cobrar o serviço. É diferente de quando eu vou vender a mercadoria que ele cobrou a mão de obra no 5.124. Quando eu não revendo, ele cobra a mão de obra com a nota de serviço, certo? São muitas particularidades, cada situação é uma coisa, então quando a gente for analisar uma situação, a gente vai analisar tudo que envolve. Então, o que que aconteceu com essa mercadoria, o que que vai acontecer com essa mercadoria, toda essa situação é importante na determinação do CFOP, na determinação do tipo de nota, da tributação que envolve, certo? Bom, aqui dos CFOPs de saída, eu vou colocar o 5.910, que é a remessa de bonificação, doação ou brinde. Então, se eu for bonificar uma empresa, a bonificação ela está vinculada com a venda, então eu só bonifico se houver uma venda. Então, eu vendi 10 unidades de um produto e vou dar mais um como bonificação. Ok, posso até fazer na mesma nota, posso fazer em nota separada, mas se eu fizer na mesma nota ou em nota separada, independente, o 5.910 ele vai determinar que aquele valor daquela nota ele não vai ser cobrado, não gera um financeiro, certo? Então eu vendi uma mercadoria sem ST, uma mercadoria que eu estou comercializando, então eu não produzi. Então eu vendo no 5.102 e eu bonifico 5.910. Ok. Doação é quando eu quero fazer mesmo uma doação para uma outra empresa, então não tenho vínculo com a venda da mercadoria. E o brinde? O brinde tem uma situação toda especial, né? Eu só vou dar um brinde de algum produto que eu não fabrico, né? Então, por exemplo, eu não fabrico caneta, boné, isso e aquilo, então eu posso dar o brinde desses produtos porque eles não são da minha atividade. E quando eu compro esses produtos para dar esse brinde, há toda uma sistemática, como que eu escrituro essa nota da compra desse brinde, como que eu faço a saída desse brinde, se ele vai transitar, se esse brinde vai através de uma transportadora para um outro lugar, vai haver esse trânsito desse brinde, como que eu tenho que emitir a nota. Então, esse processo do brinde, ele não é simples, né? É um simples brinde, mas não é simples, ele tem toda uma sistemática para ser cumprida. Ok, mas são particularidades. O 5.911, amostra grátis, então são mercadorias assim, numa embalagem menor do que a embalagem comum, sabe? Acho que é 15% da embalagem, que é uma amostra mesmo, que não tem a finalidade de ser revendida, é para você conhecer o produto. A gente lembra bastante quando fala de amostra grátis de perfume, né? Aquelas amostrinhas que a gente ganha. E só mais um CFOP que eu vou analisar, que é o 5.929. Esse CFOP, você emite a nota quando houve a emissão de um cupom fiscal. Então, foi emitido o cupom fiscal de venda para consumidor, então, aquela pessoa é, é uma pessoa física normalmente, né? Mas pode emitir para pessoa jurídica. Então, a minha empresa foi lá no supermercado e comprou uma mercadoria que foi emitido foi emitido um cupom fiscal. Ok. Só que, como é pessoa jurídica, para a gente fazer a escrituração, a gente não escritura cupom fiscal. Para mim, a pessoa jurídica fazer a escrituração, o supermercado vai emitir uma nota, modelo 55, no 5.929, com todos os produtos que foram vendidos pelo cupom fiscal. Então, se tem 10 produtos, cada produto. E a sua tributação, que aí eu vou pegar essa mercadoria através dessa nota fiscal e fazer a escrituração.
Por exemplo, se eu sou uma empresa faço, forneço cesta básica para os meus funcionários, então eu fui lá no mercado e comprei a cesta básica. E aí, essa nota, eu vou escriturar ela. A cesta básica também tem toda a particularidade. Aqui no estado de São Paulo, tem que creditar, tem que debitar. E para eu poder fazer o processo certinho de como que é a escrituração das notas da cesta básica, eu preciso ter a informação. E é essa nota fiscal que vai ter a informação. Quanto que foi tributado de ICMS, eh, quais são as bases legais, da mesma forma como se fosse uma venda. Mas o que que acontece? Na escrituração do supermercado dessa nota fiscal, ele não vai tributar duas vezes. Há uma escrituração própria para esse CFOP, para que ele não tribute o ICMS, porque já foi tributado no cupom fiscal. Mas é preciso ter todas essas informações para eu, comprador, poder fazer o processo certinho da escrituração dessa nota, certo? Bom, de CFOP, eu coloquei aqui mais para a gente conhecer, e aí aqui começa o 6, que é venda para outro estado, né? Para os outros estados. Ah, eu vou colocar o 607, que eu nem tinha anotado, mas ele é importante. Ó, venda de produção do estabelecimento destinado a não contribuinte. Então, eu sou uma indústria, estou fabricando um produto e vou vender para um cliente de outro estado não contribuinte. O não contribuinte significa que ele é não contribuinte de ICMS. Quem que é não contribuinte de ICMS? Pessoa física é não contribuinte. E algumas pessoas jurídicas que não têm inscrição estadual são não contribuintes, ou que até têm inscrição estadual, mas naquele estado é considerado um não contribuinte. Um exemplo disso, aqui no estado de São Paulo, são as empresas da construção civil. Ela tem CNPJ, ela tem inscrição estadual e ela é um não contribuinte. Ela tem essa inscrição para transitar mercadoria, mas ela não paga o ICMS. Então, se uma empresa da construção civil compra uma mercadoria de um outro estado para transitar aqui, veio até São Paulo, a essa empresa ela tem que emitir no 607 se ela produziu a mercadoria ou 608 se ela está comercializando, né? Adquiriu de terceiros, mas está vendendo destinada a não contribuinte. E assim vale para pessoa física. Eu vou vender uma mercadoria para uma pessoa física de um outro estado, é uma venda para não contribuinte. Certo? Então, esses dois CFPs também são bem importantes. Bom, tem inúmeros CFPs que são importantes. Venda para a Zona Franca de Manaus e área de livre comércio. Então, cada situação que o meu cliente vai fazer, a gente vai analisar. Então, assim, regra geral, ele vai emitir dentro do estado, é, venda de produção própria, 501, fora 601. Venda adquirida de mercadoria adquirida de terceiros, 502. Venda de mercadoria ST, que ele é o substituto, ou seja, ele é a indústria, 501. Ele não é a indústria, comprou, adquiriu de terceiros, 5.405, certo? Então, cada situação é única, e aí vai analisar o CFOP que se enquadra nela. Não tendo o CFOP que se enquadra, a gente tem o 5949, 6949, para essas situações que não tem um CFOP específico, certo? Então, nós identificamos os CFOPs de saída, agora a gente vai dar uma olhadinha no CFOP de entrada. Vai ser rápido porque já deu para ter uma ideia. Ah, deixa eu só mostrar aqui um print que eu coloquei do CFOP. Então, aqui seria CFOP de saída. Então, esse CFOP 502. 5 porque é dentro do estado e 102 porque ele está revendendo uma mercadoria, não ele que produziu, senão aqui estaria sem substituição tributária. E aqui o 5.405. Então, ele está revendendo uma mercadoria dentro do estado que teve cobrança de substituição tributária. Mas não é ele que pagou, ele é o substituído. O substituto emitiu no 5.401, certo? Aqui, então, é isso que eu vou mostrar para vocês em relação à saída. E aí, então tá, peguei uma nota dessa, que é o CFOP 502, por exemplo, desse produto.
que é um gás de empilhadeira. Esse produto, eu vou pegar essa nota fiscal, vou escriturar na minha empresa. Então, ele está no 502. O que que eu vou fazer? Eu vou classificar de acordo com o CFOP do que eu vou destinar essa mercadoria. Então, por exemplo, independente do que é aqui, vamos pegar esse daqui, ó, esse eletrônico. Se eu vou utilizar esse produto no meu consumo, vou colocar ali numa lâmpada, alguma coisa assim, vou consumir esse produto, ele está no 502. Então, eu vou escriturar essa nota fiscal no 1556. Deixa eu pegar ele aqui para a gente identificar. 556. Opa! 1.556. Aqui. Compra de material para uso e consumo. Então, eu vou analisar de acordo com o CFOP que está na nota e vou classificar de acordo com o que eu quero. Se fosse um produto que eu fosse mobilizar, eu ia usar um 551. Quer ver? Um 551. Compra de bem para o ativo mobilizado. Se fosse um produto que eu fosse utilizar como matéria-prima, eu usaria um 101. 101, compra para industrialização ou produção rural. Então, cada destinação que eu dou para a mercadoria, eu classifico aquela nota no CFOP. Não a nota toda, esse produto. Então, esse eu classifico dessa forma. Agora, o segundo produto, ele é o 5.405. Então, a mesma coisa, 5.405 desse produto, é o filtro isolante, mas independente do produto que for, o que que eu vou fazer com essa mercadoria? Então, vamos analisar da mesma forma. Se eu for industrializar, se ele for uma matéria-prima, eu vou classificar ele no 1401. Compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. Então, 1401 seria a mesma coisa que 101, só que 101 no produto que não é ST e 1401 no produto que é ST. Aí, se ele fosse para consumo, eu ia classificar ele no 1407. Compra de mercadoria para uso e consumo, cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária. Ou seja, 1556 para o produto sem ST, 1407 no produto com ST. 1406. A mesma coisa, só que eu vou classificar ele como um ativo. Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária. Então, aqui no 1406, ele seria um ativo. E se fosse sem substituição tributária, seria 1551. Então, aqui a classificação da entrada depende, então, primeiro, de qual CFOP está na nota que eu estou analisando. Se ele é com ST ou ele é sem ST. São essas duas possibilidades. Segundo, qual a destinação que eu vou dar para essa mercadoria. Então, de acordo com o que eu vou fazer com essa mercadoria, eu vou identificar a entrada dela, classificar. Como eu tinha dito, 126. Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao ICMS. O 28, tá aqui. Compra para utilização da prestação de serviço sujeito ao ISS. Então, aqui nessa tabela de CFOPs, a gente tem todos os CFOPs que são possíveis de usar e o que não tem o específico a gente usa. O 1949 na entrada, né? Desde que seja 5949 na saída. Então, é essa a ideia do CFOP. E aí, assim, devolução. Se eu vou devolver uma mercadoria, como que eu vou emitir? De acordo com o que eu classifiquei ela na minha entrada. Então, se eu classifiquei ela como uma mercadoria de consumo, então eu vou devolver aqui a entrada. Então, vai ser uma devolução? Não, vamos pensar o contrário, então. Eu sou uma indústria, então eu emiti o 501, um produto que eu mesma produzi e vendi. Ok. Aí, o meu destinatário, vamos pensar no distribuidor. O distribuidor identificou algum problema e vai devolver essa mercadoria.
Então, ele vai emitir a nota de devolução. Como que eu vou escriturar essa nota de devolução? No 1.201, que é devolução de venda de produção, ou seja, é o que aconteceu comigo, foi uma mercadoria produzida por mim. Agora, se eu vendi no 502, eu vou escriturar a entrada, a devolução que o distribuidor emitiu no 1.202, devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, certo? E assim por diante. Tenho com ST, aí essa devolução da distribuidora, deixa eu pensar em um 5.202. Como que ela vai devolver? Depende para o que ela classificou. Então, ela vai devolver com o CFAP de acordo com a classificação dela. E eu vou escriturar de acordo com a minha classificação, com a minha situação. Então, se a distribuidora vai comercializar, que é o caso, ela vai devolver nesse CFAP de comercialização. Ah, mas e se o produto tivesse ST? Vamos achar o de ST aqui. Acho que é 5.400 aqui para baixo. Deixa eu procurar. Devolução de compra para industrialização. Então, tá aqui perto. Aqui. Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. Então, se fosse com substituição tributária, ela devolveria no 5.411. Então, vamos pensar na distribuidora. Ela comprou para comercializar e a mercadoria tem ST, 5.411. Então, depende do que a empresa classificou essa mercadoria, ela vai emitir a nota de devolução dela. Então, os CFAPs é assim, e tem bastante CFAP específico para cada situação. Por isso que a gente sempre faz uma consulta na consultoria para identificar, porque às vezes a gente não consegue sozinho saber se tem algum específico, que nem quando eu preciso de um CFAP de devolução, aí eu coloco assim, ó, devolução. Tem algumas tabelas mais práticas. Vamos ver isso, tabelas práticas. Ó, esse daqui, qual que é o site? Cefis. Ó, o que que eu vou devolver? Devolução de venda de produção do estabelecimento. Aqui é a entrada. Não, vamos como se eu fosse devolver. Devolução de compra para industrialização. Então, eu comprei um produto que eu classifiquei para industrialização, eu vou devolver nesse daqui. Se eu comprei para comercialização, eu devolvo nesse. Isso aqui sem ST. Devolução de transferência. Devolução, transferência, prestação de serviço, a comercialização com ST, e assim vai. Devolução do imobilizado, 556, devolução de compra para material de uso e consumo. Então, se eu classifiquei no 556 e preciso devolver, eu devolvo nesse CFAP. E quem vai escriturar, ele vai escriturar de acordo com o que ele emitiu a venda. Se ele emitiu uma venda no 501, que foi um produto que ele fabricou sem ST, ele vai escriturar no 1.201, mesmo eu tendo emitido no CFOP 5556, porque para ele foi uma venda de produção, então para ele escritura dessa forma. É um pouco complexo no começo, mas depois a gente pega o jeito. Então, assim, CFOP é isso, a gente vai analisar a nossa nota, vai analisar se a gente está fazendo a venda, a situação que está acontecendo na venda, se é compra, como que essa mercadoria, o que que vai acontecer com ela, que ela vai ser destinada na empresa, para a gente fazer essa classificação, tá ok? Até mais!